lá, hoje estamos aqui para celebrar o mês da consciência negra e o que o IBDFAN tem a ver com isso? Tem tudo a ver com isso, porque tem uma relação com a inclusão de todas as formas de família. E para isso nós temos uma convidada muito especial, que é a Gabriela Andréia Pereira, e temos novidade para trazer aqui. A Gabriela é dessas pessoas que empresta a sua vida, né, para se dedicar a essa questão. Olá, doutor Rodrigo, muito obrigada pelo convite. Olá a todas as pessoas que nos assistem, né, nessa tarde, noite ou manhã. É um prazer estar aqui na nossa casa IBD-Hermana, né, para ter esse papo tão fundamental nesse mês de consciência, de rememoração de direitos e de celebração também da nossa existência. É tão importante isso, como na comunidade, né, que hoje já tem um extenso alfabeto LGBTQIA+, que é de falar do orgulho gay, falar do orgulho negro, né, do orgulho da consciência, trazer essa consciência. Isso vai dando... Nós temos que ter orgulho disso, né, e isso acho da maior importância. Então, eu queria começar, Gabriela, te perguntando como é que você vê essa conexão, o que o IBDFAN pode fazer para entrar nessa luta da inclusão social? Porque o IBDFAN é uma entidade político-científica sem fins lucrativos e que prevê e gostaria de incluir todas as formas de família. Então, a nossa luta não é em defesa da família, é em defesa das famílias. E algumas famílias são mais vulneráveis e não estão incluídas. Como é que você vê isso? Assim? Como é que é a sua luta? Bom, primeiro, fala um pouco para a gente da sua luta sobre isso. Como é que tudo isso começou? Isso tudo começa quando eu me enxergo em mim mesma. Foi no ano passado, no nosso Congresso Nacional, aqui também em Belo Horizonte, que eu conversava com a Andréa Pachá, e a gente falava num podcast também, que está gravado no IBDFAN Podcast, em que eu falava que foi tão difícil caber em mim, que hoje eu não me aceito em recortes mais. Quando a gente fala de recortes de raça, recorte de gênero, será que sou meio mulher? Será que sou meio negra, em outros lugares passo por meio branca? Então, esse processo de tornar-me negro, como fala a escritora e professora, né, que é um ícone para nós, Neuza Santos Souza, ela fala que caber em mim ou tornar-me negra é o processo de entender a minha existência. Entender de onde vem meu cabelo, meu nariz, minha boca, entender de onde vêm os meus traços, mas também sentir algo que o IBDFAN sabe muito bem, que é sentir pertencimento dentro de si e dentro da sua comunidade com seus iguais. E ter orgulho disso. E ter orgulho disso. Né? Mas isso eu só consigo ter quando eu sei quem eu sou. Então, o saber de si e o conhecer a si mesmo tem a ver com pertencimento e tem a ver com afeto. Porque os afetos que nos movem, e o IBDFAN sabe muito bem desse circuito dos afetos, ele faz com que eu seja eu, sem que você deixe de ser você, para que assim a gente possa ser nós. Então, esse nós, que não é nada embolado, mas sim algo entrelaçado, ele se dá as mãos e ele precisa dizer para um direito para todas as famílias que existem também advogados e advogadas que se enxergam como pessoas negras, pessoas gays, lésbicas, trans, etc., que se cabem em si para poder atendê-los como nós. Então, tem tudo a ver com o direito das famílias. Pois é, e você, em razão disso, que a diretoria está criando uma comissão da diversidade e inclusão racial, da qual a Gabriela Andréia Pereira é a nossa presidente. Né? E essa comissão, né, que deve se transformar em uma diretoria, ela é da maior importância porque algumas pessoas ainda são muito vulneráveis, não conseguem chegar no IBDFAN, tem poucas pessoas negras, né? Inclusive na diretoria. Então, como é que você vê, de que forma o IBDFAN então, pode ajudar para fomentar essa inclusão? Quais são os planos dessa comissão da diversidade e inclusão? Gabriela, você fala um pouco para a gente. Eu fiquei muito feliz pelo convite para termos essa diretoria, essa comissão que futuramente, quiçá, virará uma diretoria. Mas o primeiro projeto é fazer um espelhamento, para que eu... Sabe quando você
era criança e você via no jornal os âncoras, as pessoas que apresentavam a TV, ou que seu filho ou sua filha vê, ou ela compra uma Barbie e não tem a Barbie negra. Ela compra um advogado, ela vê os advogados e ela não vê aquela pessoa negra. Muitos advogados, jovens advogados, ou advogados mais experientes, eles veem nas entidades de classe ou nos órgãos de representação e não se enxergam. Porque só tem pessoas brancas, ou só tem pessoas cis, ou só tem pessoas héteros, e ali eu não posso chegar. Mas esse espelhamento faz com que outras pessoas possam chegar e permanecer. Então, essa comissão ela vem com o objetivo principal de cumprir um dos objetivos também jurídicos, educacionais e políticos do IBDFAN, que é de ser representativo a todas as famílias. Pois é, todas as famílias, que aí inclui as famílias indígenas também, né? As indígenas, as famílias transafetivas Exato. também, né? Que são as pessoas que mais sofrem. Mas a população negra, a comunidade negra, que é muito grande, que tem uma pequena representação, porque pessoas negras e indígenas é um número menor que pessoas negras, né? Então, por isso que a nossa presidente é a Gabriela Andréia, que dedica sua vida a isso. E você é advogado, você trabalha com essa causa bem dirigida para isso, né? Você no seu escritório. Sim. Como é que é, Gabriela? Hoje o escritório atende com pioneirismo no Brasil todo e atende de maneira racializada, ou seja, coloca um enfoque de raça, e atende de maneira especializada, ou seja, só atua na área do direito das famílias e das sucessões, com especificidade para pessoas negras e para pessoas periféricas. E eu estava conversando há poucos dias com colegas profissionais e que falaram, eu nunca vi essa especialidade. Como assim atendo pessoas negras? É porque essas pessoas muitas vezes não conseguem chegar ao tribunal e serem ouvidas. Elas não conseguem ou não se sentem em si mesmas representadas para conversar com o advogado e achar que aquela coisa que ela tem a dizer não é uma besteira, um mimimi, ou que é importante mesmo, que é a falta de acesso à justiça, a falta de igualdade material, a falta de igualdade substancial, mas, às vezes, até a própria isonomia dentro dos institutos legislativos. Então, eu trabalho no escritório fornecendo a dignidade. Gosto de dizer isso, que é uma clínica, né? O nosso fazer clínico todos os dias, ele nos permite fornecer e trabalhar autonomia e identidade e humanidade. Porque a gente também não pode esquecer que o direito é um instrumento ideológico de inclusão e exclusão de pessoas. Exatamente. No laço social. Não apenas desse conteúdo moral, sexual, como foi com os filhos ilegítimos, famílias ilegítimas e fora do casamento, mas também com essa perspectiva, porque os ordenamentos jurídicos, eles foram forjados com base na heteronormatividade, na monogamia, né, na supremacia da raça branca sobre a negra, né, e tudo isso está sendo desconstruído, né, e ações como essa do IBDFAN e criação dessa comissão é um passo adiante nessa desconstrução e na reconstrução, no resgate da dignidade. Exato. Né? Agora, como o IBDFAN ele atua especificamente em família e sucessões, quais são os desafios que você vê? Porque nós precisamos, você já achou o seu caminho, mas nós queremos abrir esse caminho para muitas outras pessoas, né? Para que as pessoas se sintam aqui no IBDFAN acolhidas, se sintam em casa. Né? Nós temos, inclusive, alguns programas para incluir, depois eu quero que você fale, mas eu queria que você dissesse para a gente quais são os maiores desafios, né, para advogados e advogadas negras que eles encontram nessa carreira jurídica, para a construção dessa carreira jurídica, porque nós temos que conciliar isso com o mercado. O mercado, sim, no sentido de nós precisamos sobreviver da advocacia. Né? E, então, para as pessoas brancas, isso é mais fácil. Esse é um desafio, né, que nós temos que quebrar esse fluxo. Né? Como é que você vê isso? Fala um pouco para a gente. Como é que são esses desafios? Há um diferencial de acesso, né, de oportunidades que imagino que você tenha sentido isso assim na sua vida pessoal, inclusive, né, inicialmente. O primeiro desafio, doutor Rodrigo, é esse espelhamento de não vir quem é a primeira desembargadora negra do nosso tribunal. Não tem.
Quem é a primeira... E aí, quando você é uma pessoa negra e quando você é mulher, fica ainda mais difícil, né? Mas quem é a primeiro juiz negro, não tem essa pessoa para a qual você possa se espelhar. Hoje nós temos, felizmente, desembargadoras, não aqui no nosso Tribunal de Minas Gerais, mas em outros locais, temos juízes, temos defensores públicos, promotores, que a gente pode traçar um espelhamento. Mas o segundo desafio também é ser a primeira pessoa. Ser a primeira pessoa da família que vai ser responsável por fazer com que o seu nome seja escrito. Você não é filho de quem, igual a gente fala aqui em Minas. Você vai ser, alguém vai ser seu filho, alguém vai ser seu sobrinho. E aí, quando você chega, você não pode simplesmente ir, você tem que puxar a sua família. Você tem que puxar todo mundo. Você, às vezes, tem que quitar dívidas, você tem que pagar a sua faculdade, você tem que fazer uma série de coisas que são reparações, não só econômicas, mas também muito afetivas, para que toda a sua família chegue junto com você, porque senão você também não vai ter rede de apoio. Um outro desafio é não ser a pessoa única, com o discurso único naquele lugar. A cota da representatividade, que vai ser chamada em todos os novembros negros para falar em todos os locais. Não ser a cota da representatividade que vai acontecer só em novembro ou, por exemplo, só em julho, que é o mês da mulher negra latino-americana e caribenha, mas que essa representatividade aconteça em todos os meses do ano, para que tenham pessoas LGBTQIAPN+, falando em todos os meses do ano, em todos os eventos, em todos os momentos, porque essas famílias existem em todos os anos, em todos os meses dos anos, em todos os dias elas estão sendo atingidas pela norma, né? Sim, agora ter um dia da consciência negra, que é o dia 20 de novembro, que agora é feriado nacional, isso é um avanço, não sei se você vê como um avanço, porque é um dia de reflexão, assim como tem o dia 8 de março, o dia da mulher. Tomara que chegue um dia que a gente não precise desse dia, mas por enquanto precisa, que é para trazer a consciência, né, a importância disso, né, de ter um orgulho disso, que o Brasil tem uma dívida histórica, né, isso já está mais do que falado, mas acho muito importante esse dia 20 de novembro, que é o dia da consciência, para que a gente, consciência negra, para que a gente possa refletir sobre isso, refletir sobre essa dívida e como resgatar isso. Bom, eu queria que você falasse para a gente, Gabriela, sobre essa comissão. Quais são os planos dessa comissão, né? Porque um dos objetivos do IBDFAN é trazer essas pessoas para o IBDFAN. O que você está pensando, né? Porque essa comissão está sendo formada, o que você está pensando para trazer essas pessoas para o IBDFAN? A primeira coisa é ter um rosto ao qual as pessoas se identifiquem. E fazer políticas dentro de todo o nosso instituto, e com o lema, música, né? Eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço. Virou o hino do IBDFAN, né? Exato. Que é aquela música que é Balanceiro, da Juliana Linhares, né? Que virou o hino do IBDFAN. Não posso mudar o mundo, mas eu balanço. E a gente vem balançando. Então, o primeiro objetivo, trazer um rosto ao qual as pessoas possam estar juntas, para que ali a gente possa, juntos, trabalhar eventos que tratem a temática da raça na área das famílias, a temática das invisibilidades, ou seja, trazer para o plano visível, trazer para o centro e não para a margem, né? Trazer para o plano também da dignidade dos direitos, quais direitos estão na lei, estão garantidos, mas talvez essas pessoas não conseguem acessar, por marginalidades estruturais, por dificuldades e desigualdades estruturais. E também fazer com que essa comissão atinja, dentro do nosso instituto, alguns patamares de cotas, de bolsas, de inclusão, para que todas as pessoas, advogados e advogadas, familiaristas e sucessórios, possam acessar o instituto e se sentir em casa. Sim, isso é muito bom, muito importante. Então, todas as pessoas que se identificarem com isso, inclusive que não tiverem condições financeiras para pagar a anuidade do IBDFAN, receberão incentivos para isso. Exatamente. Estamos estudando como é que vai ser isso, vai ser totalmente gratuito, se vai ser um percentual. Isso a diretoria ainda está estudando, mas em breve daremos notícia sobre isso. Até porque no dia 28 de novembro nós vamos ter um seminário, né? Como é que é esse seminário? Vai ser o primeiro seminário do IBDFAN, que vai falar de direito para todas as famílias. E nesse seminário nós vamos começar do grande
para depois ir para o pequeno. Começar pelo panorama geral. O que a ONU fala para essas famílias? Com a ODS 10, da redução das desigualdades, e a recentíssima ODS, que é o Objetivo para o Desenvolvimento Sustentável, número 18, que é uma igualdade étnica e racial. E depois, saindo desse macro, vamos indo para o micro. Educação antirracista para um desenvolvimento parental. Vamos falar sobre vieses inconscientes. E, após, vamos falar sobre a necessidade de igualdade, equidade e inclusão com palestrantes do Brasil inteiro, advogados e não advogados, como o professor Renato Nogueira, que estará conosco, para falar sobre esse tema tão fundamental que não é só do direito das famílias, que a gente é tão interdisciplinar e a gente, se cabe, a gente conversa com áreas do direito que garantem a humanidade, que é a psicologia, a psicopedagogia, a medicina também, porque a medicina, por exemplo, a pedagogia tem muito a ver com a racialização dos afetos. E aqui, para ter um atendimento completo em família, eu preciso fazer, como o doutor Rodrigo bem faz, uma clínica. E essa clínica só nos vê quando nos enxerga integral. Pois é, porque o IBDFAN já nasceu interdisciplinar, né? Nós temos um pé na psicanálise, mas assim, a gente precisa de todas as outras áreas. Aliás, o direito sempre buscou ajuda em outros campos do conhecimento, na economia, na sociologia, na matemática, e aqui, então, esse seminário vai ser também muito boa essa ideia, né, de ser interdisciplinar, porque nós precisamos da ajuda de outros campos do conhecimento para entender isso, para a gente aplicar melhor o direito de família, ou melhor, o direito das famílias, né? Agora, em que medida você acha que essa invisibilidade, né, essa falta de representação das famílias negras no Brasil, ela impacta negativamente a aplicação da justiça? Você vê isso muito claramente? Tem essa diferença, né? Porque a gente ouve sempre depoimentos de pessoas negras, eu estava andando na rua e fui parado, fui preso porque eu era suspeito, né? Mas isso, na prática do direito de família, como é que você vê? Você acha que há um preconceito nisso aí também, Gabriela? Sim, e a gente pode responder de modo muito breve esse assunto, que é gigantesco, pela criação dos estereótipos. O que são estereótipos? Dizendo de maneira muito, muito simplista. São simplificações, né, explicações simplificadas de situações complexas. E quando eu coloco toda pessoa negra como suspeita, toda pessoa mulher negra como nervosa, raivosa, toda mãe negra como a barraqueira, a que busca os filhos só pelo grito, eu estereotipo essas pessoas. Então, os ouvidos do judiciário, daquele advogado, daquele defensor público, do MP, já estão o quê? Fechados para essas pessoas. Então, conseguir ouvi-las num atendimento que só acontece no nosso escritório, para depois passar para o judiciário aquilo que realmente importa, que às vezes o cliente nos fala A, o que ele precisa é P, não é A, B, C, D. E aí a gente vai à raiz do problema, a gente faz com que ele tenha efetividade na solução do problema. E ele possa ser ouvido sem esses estereótipos de raça que nos reduzem, né? Muito interessante. E você acredita que a inclusão de profissionais negros, né, no IBDFAN pode melhorar? Em que medida e como poderia melhorar o direito de família, além de trazer essa alerta, né, desse resgate, né, dessa falta de... Porque a população negra no Brasil é muito grande e, na verdade, ainda não está incluída nesse rol. Inclusive, no IBDFAN, nós abrimos os olhos para isso e falamos, olha, mas o IBDFAN... Onde estão essas pessoas? Onde estão essas pessoas, né? E onde estão essas pessoas? Por que elas não participavam antes do IBDFAN? Você tem um diagnóstico, assim, uma reflexão sobre isso, Gabriela? Talvez pela interseccionalidade, ou seja, o atravessamento da raça com a classe, né? Com a desigualdade de renda que nós temos, mas também com essa falta de identificação. E essa falta de identificação é puramente afetiva. No dizer de olhar para lá, não vejo nenhuma pessoa negra, então ali não é o meu lugar. Não vejo nenhuma pessoa negra... Se sente inadequado, retraída. Exato. Ali talvez não é o meu lugar, ali talvez não é para mim, ali talvez não é para todas as famílias, mas não para mim. Para todos os advogados, advogadas, mas não para mim. Então, é importante essa abertura de olhos, porque a nossa deusa da justiça com os olhos vendados não funciona.
A nossa deusa da justiça precisa abrir os olhos para conseguir fazer justiça com J maiúsculo. Exatamente. Esse assunto é tão vasto, né? Assim, tem tanta coisa para falar, principalmente na inclusão aí da diversidade. Mas eu queria que você falasse assim, como é que você vê o futuro da advocacia do direito das famílias e sucessões no Brasil, né, em termos dessa inclusão e representatividade, né, das pessoas negras. Quais as mudanças que você gostaria de ver nos próximos anos? Né? Qual é o... Vamos sonhar juntos, né? O IBDFAN é um bando de gente que sonha junto, né? Que delira junto. Vamos delirar juntos. Como é que você vê isso, Gabriela? Como dizem, né, que sonho que sonha junto é realidade, eu sonho que nós possamos ter igualdade material e substancial no sentido de possibilidades financeiras e de renda para esses advogados e advogadas que se reconhecem como negros, gays, trans e que possam ocupar lugares de poder e decisão dentro não só do IBDFAN, mas dentro das suas instituições matrizes, para que eles possam fazer com que o mundo das pessoas às quais eles atendam balance. A gente só consegue chegar quando alguém chega e abre a porta. Que às vezes a porta está fechada e eu preciso ir lá e buscar aquela galera para falar assim, gente, aqui dá para gente. Pois é, as portas do IBDFAN sempre estiveram abertas para isso, mas as pessoas não vieram, né? O desafio agora é assim, as portas continuam abertas, mas como nós vamos trazer essas pessoas? Quais são os seus planos para trazer essas pessoas para dentro do IBDFAN? A divulgação massiva, fazer com que a nossa voz seja ouvida nas redes sociais, neste podcast e em outros, nos congressos, tendo pessoas negras falando com especialidade do direito das famílias, para que em todo o Brasil e fora dele, porque nós já alcançamos além-mar, as pessoas possam ver. Ali é para mim também, ali me cabe. E talvez eu tenha um cliente ou uma cliente que precise dessa expertise que ali trabalha, naquela comissão. Então, para que as pessoas vejam a importância da gente falar de raça em família, que hoje em dia ainda é incipiente a fala sobre raça. A gente fala ainda, graças a Deus, né? Felizmente, a gente fala sobre gênero. Mas até certo ponto, gênero era coisa de mulher. Não era coisas de homem, não era algo relacional. E mesmo quando se falava de gênero, quando as mulheres ascendiam ao poder, elas sempre tinham que ascender com um discurso masculino. Exato. Né? E isso, né, foi por isso aquele aforismo do Lacan, a mulher não existe, né, que foi uma provocação para que pudesse pensar, olha, a mulher tem que ter o seu discurso próprio, né, um discurso feminino, como eu vejo que você tem, né, uma pessoa que tem consigo essa questão do gênero, mas o seu discurso é um discurso feminino, né? Você não precisou se apropriar de um discurso masculino para chegar onde você chegou, né? Então, esse discurso também da raça, ele não precisa ser um discurso, ele pode ter um discurso próprio, a ideia é da inclusão, né? Então, essa inclusão de pessoas, e na medida em que nós vamos chamando essas pessoas, porque as portas do IBDFAN estão abertas, e aí a política, as ações que nós vamos fazer para que as pessoas venham, inclusive, ver essa história das anuidades, porque muita gente não tem condições de pagar, então não será por falta de dinheiro, por falta de condições financeiras que não participará. Nós já tentamos isso antes, não conseguimos, mas acredito que agora, com a Gabriela, isso vai funcionar, né? Bem, Gabriela, nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu queria só que você deixasse uma mensagem final, porque você, melhor do que ninguém, tem essas reflexões com isso, né? Você vive isso no seu dia a dia, né? O que você poderia deixar aí para as pessoas que estão nos ouvindo sobre essa conexão da racialidade com o direito de família, né? Porque alguém que não tem isso, que não vive isso, fala, mas qual é a conexão disso? Por que isso? O IBDFAN fazendo isso, né? Por que isso? Então, o que você tem a nos dizer? O que você pode nos deixar aqui? Por fim, nessa nossa conversa, que não é o fim, né? É uma vírgula. Acho que ela é o começo, ela é talvez, o começo, né? No IBDFAN. Eu digo a todas e todos vocês que essa é uma conversa inicial para que a gente não norteie o discurso, mas suleie o discurso, para trazer o direito para
as nossas vidas. O direito regula tantos dos nossos fazeres diários, e aqui também, quando a gente fala de família, nós precisamos solear o discurso, ou seja, tirar ele do norte, falar para um Brasil com S e para todas as famílias, de maneira grande, de maneira ampla, para que a gente esteja fora da norma e trazendo para a centralidade tanto do discurso, dos direitos, das dignidades e das multiplicidades formas de existir e de se relacionar que ali nos cabe. Então, o objetivo desta comissão, o objetivo também da celebração ou da rememoração de direitos, quando a gente fala em Dia da Consciência Negra, é fazer com que a nossa existência não seja resistência e que nós possamos existir sem grandes pedidos. E na verdade, sem grandes pedidos, mas temos pedidos, né? E o pedido principal é que nós estamos aqui e não aceitamos retroceder, né? Que o IBDFAN é um instituto que avança diariamente na busca por direitos a todas as pessoas, e aqui, incluindo pessoas negras e as pessoas que vivem nas maiores dissidências, que fazem com que essas pessoas sejam únicas, eu digo a vocês, esse momento é nosso, para que a gente chegue e ocupe esses espaços que são nossos também, como o Dr. Rodrigo bem fala e bem disse, são nossos como uma reparação histórica, para que a gente possa se aprofundar e não só expandir, abrir a porta sem ninguém entrar, mas ocupar para que a gente possa fazer a diferença na vida de mais e mais famílias como um ato político, porque a nossa resistência diária de estudar, nos aprofundar, nos especializar e falar de direitos é um ato político. É um ato político, exatamente. Muitíssimo obrigada pelo convite. Eu que agradeço, muita honra estar aqui, tenho muito orgulho da Gabriela Andréa Pereira, que é mineira, né, estava aqui escondidinha aqui em Minas Gerais e agora para todo o Brasil está com uma promessa e uma perspectiva de um belo trabalho aqui no IBDFAN. Muito obrigado pela presença de todos vocês, por terem nos ouvido. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.